Olá, eu sou o Dr. Emílio Herrera Júnior. E eu sou o Dr. Gustavo de Almeida Herrera. Nós somos médicos do Herrera Neurociência e de Reabilitação. Hoje daremos início a uma série falando sobre as cefaleias, conhecidas como as dores de cabeça. Vamos começar pela migrânia. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que mostrou que 96% das pessoas tiveram pelo menos uma dor de cabeça durante a vida. Esse mesmo estudo mostrou que 57% dos homens e 76% das mulheres têm pelo menos uma dor de cabeça por mês. Então, daí a grande importância do relevante. A primeira pergunta: o que é cefaleia? Bom, a cefaleia é qualquer dor de cabeça que acomete a face, o segmento cefálico, a nuca. Interessante. Toda vez que a pessoa tiver uma queixa de dor de cabeça, existem perguntas que são importantes, que vão nortear o diagnóstico preciso da doença. Quais são essas perguntas? Bom, as principais perguntas são o início da dor, a sua localização, a sua duração, os fatores que fazem ela piorar ou melhorar, os fatores desencadeantes dessa dor, se ela tem radiação ou não, se ela tem fenômenos associados ou não. Todas essas coisas são extremamente importantes para que a gente defina o tipo de dor de cabeça. Desses sintomas que as pessoas apresentam, quais são os sinais que têm de baixo risco de ser uma coisa mais severa e os sinais de alto risco de ser uma coisa mais severa? Bom, os sinais de baixo risco mais comuns são uma história familiar, uma cefaleia já crônica, ou seja, uma cefaleia de longa data, sem mudança de características, sem outros sintomas associados. Já de alto risco, nós podemos falar uma cefaleia aguda ou uma cefaleia que mudou sua característica, uma pior dor que a pessoa já sentiu, ou uma cefaleia do tipo trovoada. Esses são alguns dos sintomas. Isso é interessante. Outra coisa importante que a gente tem que saber, quando se define uma dor de cabeça, o que são as dores de cabeça primárias e as dores de cabeça secundárias? Bom, as cefaleias primárias são aquelas cefaleias, elas não têm uma causa definida, certo? As cefaleias secundárias, elas são secundárias a algum distúrbio que está acometendo o organismo, tais como um quadro tumoral, tais como um quadro circulatório, uma doença sistêmica, por exemplo, uma pressão alta, entre outras doenças. Muito bom. Quando você está frente a uma enxaqueca ou migrânia, a enxaqueca ou migrânia ela pode ser dividida em enxaqueca ou migrânia com aura e sem aura. O que é a enxaqueca com aura e o que é a enxaqueca sem aura? Bom, então, a migrânia. O que é a migrânia? A migrânia é uma dor de cabeça, normalmente unilateral, pulsátil, de forte intensidade, podendo estar associada ao quê? Náuseas, vômitos, certo? A migrânia com aura, o que seria a aura? A aura seria um sintoma que vem associado à dor de cabeça. Normalmente, o sintoma que vem associado é o quê? É uma aura visual, que a pessoa vê paliçadas, a pessoa vê um ponto cego ou pontos brilhantes na vista, certo? Mas os sintomas podem ser outros. Por exemplo, você pode ter uma alteração de memória, você pode ter uma alteração olfativa, entre outros. Outra coisa importante, quer dizer, a migrânia ou enxaqueca com aura, a gente sabe que ela é muito mais prevalente em mulheres do que homens. Sim. E muitas vezes tem uma característica familiar. Qual a prevalência aproximada da migrânia na mulher e no homem? E existe realmente essa predisposição familiar? Bom, a prevalência da migrânia é de 10 a 15% na população, sendo bem mais prevalente em mulheres do que em homens. Muito interessante. Outra coisa importante também é que a gente sabe que existem alguns fatores que desencadeiam a dor de cabeça, que não são a causa, mas que são desencadeantes e que é importante as pessoas saberem para poder evitá-los. Quais são esses fatores? Bom, jejum, estresse, alguns tipos de alimento, privação de cafeína, entre outros. Muito bom. Outra coisa,
Nós sabemos que a migrânia tem 4 fases. A primeira fase é a fase de pródromo. Depois vem a fase de aura, depois vem a fase de dor e depois a fase de resolução. Nós sabemos que todo esse quadro demora de 4 a 72 horas para se instalar e normalmente desaparecer. O que é o pródromo, o que é a aura, o que é a dor e o que é a resolução? O pródromo são os sintomas que geralmente antecedem a instalação da dor de cabeça. Geralmente são o quê? Bocejos, mudança de comportamento, ou seja, irritabilidade, às vezes sonolência, pode vir quadros de ansiedade, entre outros. Seguindo a fase do pródromo, nós temos normalmente a fase da aura, onde se instala o quê? Os sintomas, como eu disse, visuais, onde a pessoa pode ver pontos brilhantes, parte escura na vista, ou também pode ser outros sintomas, como por exemplo, alterações do cheiro, pode dar uma fraqueza em uma parte do corpo, certo? Depois disso, nós temos a instalação da fase dolorosa, que acontece o quê? A dor em si, ou seja, aquela dor pulsátil, unilateral, de forte intensidade. E vem os sintomas associados, como náuseas, vômitos, fotofobia, fonofobia. E depois vem a fase o quê? De resolução, que é a fase onde acontece o quê? Acontece sonolência, a pessoa fica mais sonolenta, a pessoa fica mais apática, a pessoa fica mole. Outra coisa importante, obviamente nós falamos que a cefaleia ela dura de 4 a 72 horas e A depois migrânia, tem né? resolução. Mas existe aquilo que a gente chama de cefaleia crônica diária, que é uma dor de cabeça contínua, ou seja, é uma enxaqueca crônica. Eu queria saber quais são os fatores que fazem a enxaqueca virar crônica. O que faz a cefaleia virar uma cefaleia crônica diária? Nós temos alguns quadros, como por exemplo, nós temos a parte emocional, o estresse, o nervoso, o abuso de analgésicos durante a dor, que tem um efeito paradoxal, ou seja, ele tira a dor, mas num segundo momento ele desencadeia a dor. A pessoa ser exposta continuamente a sintomas desencadeantes, que nem, por exemplo, cheiro forte, luz forte, ou muito calor, ou algum outro desencadeante específico da dor de cabeça dela. Uma coisa importante também é que as dores de cabeça ou as enxaquecas, elas existem comorbidades. Uma comorbidade extremamente frequente é o acidente vascular cerebral em jovem, principalmente em jovem, ele pode ter acidentes vasculares. Seja com déficits principalmente de visão, seja por perdas leves de força muscular. Então, Alterações de memória. Déficit de memória. Além dessas coisas, quais são outras comorbidades que podem ter? As complicações da migrânia, que apesar de serem muito raras, podem existir, são o AVC, as epilepsias, são algumas complicações que podem. Os AVCs normalmente acometem a área occipital, mas podem levar a déficits motores ou déficits de memórias. Outra coisa importante é que temos vários tipos de dor de cabeça. Você falou, obviamente, da dor de cabeça com aura e a sem aura. Quais outros tipos de migrânia você conhece? Bom, os outros tipos, nós temos a migrânia retiniana, onde não há dor, mas há perda de visão. Nós temos a migrânia hemiplégica familiar, onde há perda de um lado da força do corpo. Em crianças também pode acometer o quê? Antes da dor de cabeça, a criança refere dores na barriga, a criança pode ter vômitos cíclicos, tonturas. Muito bom. Nós falamos então das complicações, quer dizer, você vê que a enxaqueca ou a migrânia, ela não é totalmente isenta de problemas. Repita novamente quais são as complicações importantes para que a pessoa fique atenta a isso. Bom, as complicações que podem acontecer com a
migrânia, embora sejam raras, como foi dito, é o AVC. Então, algumas pessoas podem desenvolver um AVC secundário à migrânia, como foi dito, pegando muitas vezes a região occipital, ou seja, tendo alterações de visão, ou se pegar a área de memória com alterações de memória, ou até com fraquezas musculares localizadas. Muito Outra bom. coisa que pode acontecer é o quê? Epilepsia, secundária a essa dor de cabeça. É importante, então, a gente frisar. Nós temos dois tipos básicos de migrânia ou enxaqueca. Um é sem aura e o Sim. outro é com aura. Repita de novo quais são os sintomas clínicos da migrânia sem aura. E depois, quais os sintomas clínicos da migrânia com aura. Bom, a migrânia sem aura, ela é caracterizada pelo quê? Pela uma dor de cabeça unilateral, ou seja, pega só um lado da cabeça, normalmente, pulsátil, ou seja, lateja, de forte intensidade. Junto com ela vem o quê? Náuseas, vômitos, uma fotofobia, uma fotofobia que seria uma aversão à luz, uma fonofobia, que é uma aversão ao barulho. No caso da migrânia com aura, ela tem esses mesmos sintomas, mas uma o quê? Aura, ou seja, os sintomas associados principalmente o quê? Visuais. Ela vê pontos brilhantes, pontos cegos na vista, paliçadas visuais, são as mais comuns. Mas também, que nem eu disse, pode ter alterações de cheiro também, que são comuns. Para terminar, importante, todos nós sabemos que tem fatores desencadeantes da dor de cabeça. Então, quais são esses fatores desencadeantes e como se pode fazer a profilaxia deles? Bom, os principais encadeantes são as alterações emocionais, ou seja, o estresse, nervoso, ansiedade. Também tem o quê? As alterações dos hábitos de vida, ou seja, não ser regrada na hora de dormir. A pessoa deve evitar alguns alimentos que podem desencadear dor de cabeça. A pessoa tem que tomar cuidado com o uso da cafeína, ou seja, o uso do café, da Coca-Cola. A pessoa deve manter uma vida dentro do possível regrada, evitar grandes mudanças. E lembra, as dores de cabeça, quando você vai tratar ela? Quando a dor de cabeça aumenta muito a intensidade, ou seja, ela começa a se tornar incapacitante, começa a atrapalhar a sua rotina de vida, ou ela começa a ficar muito frequente. Nesses casos, é sempre bom procurar um médico. E lembra, muitas vezes, a dor de cabeça, que às vezes a gente acha que é só uma migrânia ou uma cefaleia tensional, às vezes pode ser um quadro de uma cefaleia secundária, ou seja, secundária a alguma outra doença. Por isso, é sempre importante procurar o seu médico ou o médico de confiança para você investigar e excluir essas causas. De tudo isso, é importante um diagnóstico preciso, porque se fizer um diagnóstico preciso da doença em si, é muito mais fácil fazer um prognóstico e é muito mais fácil tratar adequadamente. Procure sempre o seu médico de acordo com a necessidade.